Fala pessoal, eu sou o João, sou nutricionista e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre a utilização de Whey Protein. Sem dúvida nenhuma, esse é o suplemento mais utilizado por frequentadores de academias e por atletas e existem muitas dúvidas sobre esse produto. Então a gente vai discutir um pouquinho. Inicialmente é importante a gente caracterizar esse produto. Geralmente a gente encontra três tipos de Whey Protein. O Whey Protein hidrolisado, o Whey Protein isolado e o Whey Protein concentrado. Qual que é a diferença entre eles? Em geral, o Whey Protein concentrado é aquele que apresenta uma quantidade de proteína de até 80% numa porção do produto. Isso significa, por exemplo, que para 30 gramas do produto, a gente vai encontrar aproximadamente 24 gramas de proteína. Também o mais utilizado dentro do Whey Protein concentrado é o Whey de 70%, que tem aproximadamente ali 21 gramas de proteína em 30 gramas de produto. O segundo tipo de produto é o Whey Protein isolado, que ele tem uma quantidade de proteína ainda maior. Ou seja, para uma quantidade de 30 gramas, é encontrado aproximadamente 27 gramas de proteína. Então a principal diferença entre o Whey isolado e o Whey concentrado é a quantidade de proteína na porção. E o terceiro, que é o Whey Protein hidrolisado, ele é aquele produto que, teoricamente, a molécula de proteína ela já está parcialmente quebrada, parcialmente hidrolisada, e isso poderia ajudar na velocidade de absorção. Essa é a principal característica dos três tipos de Whey. Mas na prática, qual que é a diferença? Qual que é melhor utilizar? Pensando do ponto de vista de hipertrofia e ganho de massa muscular, esses aspectos acabam não influenciando muito. Nós devemos lembrar que, para hipertrofia, o que é mais importante é o consumo de proteína ao longo do dia. Nesse sentido, qualquer um dos três que forem escolhidos para ser utilizados, é possível que tenha um ganho de massa muscular. A diferença entre o isolado e o concentrado, simplesmente pelo fato de ser a quantidade de proteína, onde o isolado tem mais, você consegue ajustar isso na dieta. Se eu aumento a quantidade de Whey concentrado, eu vou conseguir a mesma quantidade do que o Whey isolado. Então não tem muito problema. Aumentando o consumo proteico ao longo do dia, você também resolve esse aspecto sem muita diferença. Bom, e muitas pessoas acreditam que a utilização do Whey isolado acaba sendo mais importante no processo de emagrecimento do que o Whey concentrado. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A principal justificativa é que no Whey isolado não tem nada de carboidrato e nem de gordura, então ajudaria na perda de peso. Só que quando a gente analisa o rótulo do Whey concentrado, a gente vai observar que a quantidade de carboidrato e de gordura é muito baixa. A gente está falando de 4 gramas de carboidrato e 2 gramas de gordura aproximadamente. E isso não vai influenciar, não vai atrapalhar no processo de emagrecimento. Então o que eu quero dizer é que até mesmo para aquelas pessoas que visam a perda de peso, o Whey concentrado pode ser utilizado sem problema nenhum, o custo-benefício dele também é muito bom. Agora a gente vai para o Whey hidrolisado. Teoricamente, o Whey hidrolisado é aquele que tem uma absorção mais rápida. Mas é importante a gente ter em mente que a velocidade de absorção não é uma variável importante para o ganho de massa muscular. Se você conhecer alguém que parou de utilizar o Whey concentrado para utilizar o Whey hidrolisado e ganhou 2, 3 kg de massa muscular, você me avisa, porque eu nunca encontrei uma pessoa que fez essa substituição e acabou ganhando mais massa magra. Então, dentro do aspecto de custo e benefício, a gente pode entender que o Whey concentrado de 70% a 80% é o Whey que responde muito bem às expectativas ali do fisicamente ativo. E se eu utilizo o Whey Protein, eu preciso utilizar outro suplemento proteico? A gente tem no mercado, por exemplo, caseína ou até mesmo albumina, que algumas pessoas recomendam a utilização desses suplementos proteicos em outros momentos do dia, utilizando o Whey Protein só depois do treino. A verdade verdadeira é que proteína é proteína, não importa muito a fonte. Então, se você utiliza o Whey Protein, você pode ficar só com esse produto. Não existe a necessidade de utilizar o Whey Protein mais outro suplemento proteico. Tudo bem? Nós não devemos esquecer que o nosso organismo utiliza os aminoácidos que estão na corrente sanguínea, mesmo que esses aminoácidos venham do Whey ou venham da caseína. Então, isso a gente tem que ter em mente. Não existe a necessidade de utilizar diferentes suplementos proteicos. E além disso, uma grande pergunta que fazem também é se eu posso ou não utilizar
o whey protein com leite, né? Porque o whey vem do leite, então será que teria algum problema? Na verdade, na prática, a gente observa que não tem problema nenhum. Né? Pode ser utilizado com leite, não vai atrapalhar os resultados e tem gente que prefere, acredita que seja mais saboroso dessa forma, não tem problema nenhum. Pode diminuir um pouco a velocidade de absorção? Pode diminuir, mas a gente sabe que a velocidade de absorção não é um fator que influencia no ganho de massa muscular. Bom, então esse foi o vídeo sobre o whey protein, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de muitos. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar os seus comentários e se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Muito obrigado e até o próximo.